Existe uma crença inabalável que praticamente todo mundo carrega consigo, né? A certeza absoluta de que a gente toma as nossas próprias decisões todos os dias. Sim, é super confortável pensar assim. A gente sente que tá ali totalmente no controle. Exato. É aquela sensação de escolher livremente o que assistir uma noite de sexta-feira, decidir qual produto comprar, ou simplesmente escolher o que ignorar no meio daquela tela cheia de informação. É o sentimento de que a gente está segurando o volante da nossa própria bússola digital. Mas a realidade que opera por trás dessa tela iluminada conta uma história bem diferente. E muito mais complexa, sabe? Nossa, com certeza. E isso leva a gente para aquela sensação estranha que praticamente todo mundo já experimentou. Sabe qual é? Aquela de ler a mente. Essa mesma! A pessoa pensa num assunto aleatório, às vezes nem fala nada em voz alta, e de repente, do nada, aquele assunto brota na tela. Como mágica. Sim, um vídeo recomendado sobre um hobby novo, um produto em oferta. No início, a reação da gente é sempre: ah, foi só uma coincidência bizarra. Só que aí que tá o problema. Quando essa coincidência acontece todo santo dia, múltiplas vezes ao dia, a estatística deixa bem claro que o acaso sumiu da equação. Deixou de existir. Exato. A tecnologia deixou de ser uma ferramenta passiva que só fica ali esperando a gente digitar algo e virou um ambiente altamente ativo que fica lendo e interpretando quem está do outro lado o tempo todo. É. E o objetivo do nosso mergulho profundo de hoje é justamente abrir a caixa preta dessa sensação. A gente vai desconstruir como o comportamento digital diário vira uma previsão assustadoramente exata. E para não ficar só no achismo, a gente trouxe peso pesado aqui. Total, a gente vai usar o AI Index Report de 2026 da Stanford AI, além de artigos da Khan Academy sobre algoritmos, dados super recentes do Our World in Data e, claro, documentação técnica pura de Machine Learning da IBM. Nossa, o que é fascinante aqui é que quando a gente olha para esses dados, tipos do Our World in Data, fica na cara que os sistemas de IA não são mais o futuro. Eles são o agora. Eles já moldam o que a gente vê, o que a gente acredita e o que a gente faz. E para entender como isso rola, o melhor ponto de partida é a matéria-prima da coisa toda. Quando alguém abre um aplicativo, a pessoa acha que está só, sei lá, vendo foto, consumindo notícia, dando uma relaxada, né? É, matando tempo. Mas não é isso que a máquina está vendo. Nem de longe. A máquina, ela viu um fluxo incessante de números. Porque cada ação, por menor que seja, é registrado com uma precisão que a gente nem imagina. E aqui a gente precisa deixar claro o nível de detalhe. Não é só clicar no botão de comprar ou dar um like. A gente está falando de registrar a velocidade que a pessoa rola a tela. Os famosos padrões de scroll. Sim, a pausa de meio segundo numa imagem específica. Ou o fato de voltar a página para ler o título de novo. Nada, absolutamente nada é jogado fora como lixo ou acidente. Tudo vira dado bruto. Tudo. Mas olha, é super importante a gente não cometer o erro de achar que o sistema é humano. Como assim? É que a máquina não fica olhando a pessoa hesitar e pensa, fulano está em dúvida. A documentação da IBM sobre Machine Learning explica isso perfeitamente. Para a máquina processar isso, ela precisa transformar essa hesitação em matemática. Tá, e como ela faz isso? Através de um processo chamado de criação de vector embeddings, ou representações vetoriais. Vector embeddings. Certo. Deixa eu tentar visualizar isso, porque eu gosto de analogias. A gente pode pensar nisso como se a vida digital virasse uma planilha de Excel gigante. Cada pessoa é uma linha e cada ação, até um suspiro, é uma coluna com um número. Olha, é uma ótima analogia para começar, mas a escala real é muito maior. Imagina essa sua planilha, só que ela não tem dezenas de colunas. Ela tem milhões, às vezes milhões. Caramba. Cada característica vira uma dimensão matemática. O tempo de tela é uma dimensão. O contraste da foto onde rolou a pausa é outra. O horário, o sistema pega esse seu comportamento e joga ele como um pontinho flutuando dentro desse espaço matemático multidimensional gigantesco. Peraí, vamos com calma, porque milhares de dimensões buga o cérebro. Totalmente. Eu entendo mapear um ponto num gráfico 3D com 3 eixos, mas milhares é impossível de visualizar. E aí vem a minha maior dúvida. Um clique ou uma pausa de 2 segundos revela tanto assim sobre a nossa cabeça?
A inteligência artificial sabe, tipo, que a pessoa parou no vídeo do cachorrinho porque achou fofo ou porque tá triste. Não de jeito nenhum. E esse é o maior mal-entendido sobre a IA hoje. A máquina não faz a menor ideia do que é tristeza, humor ou tédio. Ela não tem empatia. Zero. Ela não entende o significado das coisas. O que a IBM mostra é que ela opera na base do aprendizado não supervisionado, o famoso Unsupervised Learning. Tá, e o que significa não supervisionado na prática? Não tem ninguém ensinando a máquina? Exato. Ninguém dá mastigado. O engenheiro não vai lá e programa uma regra do tipo: se parou no cachorro significa felicidade. Em vez disso, o sistema usa algoritmos de clustering, que é agrupamento. Ele calcula a distância matemática entre os pontos naquele espaço de milhares de dimensões. Ah, entendi. Então, se o seu comportamento matemático está muito pertinho do comportamento de outras 100.000 pessoas, o algoritmo te joga no mesmo cluster, no mesmo grupo. Ou seja, o sistema percebe que sempre que a ação A e a ação B acontecem, a chance de a ação C acontecer logo em seguida é gigante. Exatamente. Precisamente. E quando você junta bilhões de ações diárias, os padrões pulam na tela. E padrão, no fundo, é sinônimo de previsibilidade. A máquina não precisa de psicologia. Ela só precisa de associação estatística. Sabe que isso acaba com aquela aura meio teoria da conspiração de que o celular tá escutando o que a gente fala o tempo todo, né? Aham. As pessoas adoram essa teoria. A realidade é até menos cena de filme, mas muito mais chocante. A gente é que é previsível pra caramba e a gente odeia admitir isso. Isoladamente, um dado nosso não vale muito, mas o volume... É um soco no nosso ego. A inteligência do negócio não é magia. É probabilidade calculada numa escala que beira o absurdo. Os modelos de machine learning aprendem com esses padrões para fazer inferências. Eles não adivinham, eles estimam. Exato. Eles estimam matematicamente o que tem mais chance de acontecer. E o que deixou isso tão poderoso nos últimos anos nem foi só a matemática em si, foi a pura força bruta computacional. Ah, a gente tem que falar de hardware. Porque para calcular a distância entre bilhões de pontinhos na mesma hora, olha, o nosso cérebro às vezes esquece que a gente jantou ontem. Sim, é bizarro. Imaginar uma máquina processando milhões de usuários interagindo ao mesmo tempo é irreal. E para entender como isso ficou irreal, a gente pega o AI Index Report de Stanford. Ele mostra que o volume de processamento usado para treinar IA cresceu de um jeito tão violento que eles medem isso em petaflops. Opa, pausa rápida. Flops. F-L-O-P-S. O que é um flop? E por que a gente tem que se importar com esses petaflops? Legal, vamos traduzir. Flop quer dizer operações de ponto flutuante por segundo, lá do inglês. Basicamente, mede quantas contas matemáticas muito fragmentadas e complexas um computador consegue resolver em um único segundo. Um petaflop, um só, é o mesmo que um quatrilhão de operações. Num segundo. Um quatrilhão. Em um segundo. Sim. Nossa, perde até o sentido na cabeça da gente, é muito zero. E os relatórios de Stanford dizem que eles usam milhares de petaflops rodando sem parar por meses, só para treinar um sistema. E essa é a escala monstruosa que faz o Deep Learning funcionar, que são as redes neurais profundas. Diferente de um software velho onde o cara escrevia as regrinhas na mão, a rede neural tem camadas com bilhões de conexões, quase imitando os neurônios. E cada conexão tem um valor matemático, o que a engenharia chama de pesos e vieses. Posso usar outra analogia. Eu imagino isso como aquela mesa de som gigantesca num estúdio de gravação. Só que em vez de ter, 30 botões ali, de grave e agudo, a mesa tem bilhões de botões microscópicos. É perfeito. A ideia é bem essa. E a máquina vai girando sozinha cada botãozinho. Durante o treinamento, tomando aquele banho de um quatrilhão de cálculos por segundo, ela vai testando previsões e vendo onde errou. Ajustando os botões. Sim, ela ajusta microscopicamente e continuamente esses bilhões de botões, que são os pesos, até a taxa de erro chegar quase em zero. Se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, ela descobre tendências globais de comportamento que nenhum cientista de dados humano conseguiria enxergar. Digamos que o sistema nota que é a galera que assiste vídeo de skate de madrugada na quarta-feira.
Ele não faz uma ligação besta tipo, vou vender skate para eles. Não, muito simples. Ele cruza esse dado com o nível de brilho da tela do celular, com a velocidade da internet da pessoa, com o tempo lendo a legenda, e aí ele prevê que na sexta-feira de tarde, aquele grupo tem 80% de chance de clicar num anúncio de pacote de viagem para a montanha. Bingo! Aí o anúncio aparece e a pessoa fica, uau, que coincidência incrível. É pura estatística otimizada ao extremo. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante e, sinceramente, meio perturbadora. Tem uma hora que o sistema para de ser só um observador. Ele cruza uma linha. A fase da antecipação. Ele deixa de só esperar a gente fazer alguma coisa. Exatamente. A documentação da IBM descreve isso como aprendizado por reforço, ou Reinforcement Learning. É diferente daquele aprendizado não supervisionado dos grupos. Aqui, a IA é um agente solto no ambiente, e a regra número 1 desse agente é maximizar uma recompensa. Tá, mas que tipo de recompensa? A IA não vai ganhar um aumento ou um bombom, né? O que o algoritmo quer, afinal? A recompensa é o que o engenheiro mandar. Se o aplicativo é de rede social, a recompensa matemática geralmente é tempo de tela e volume de clique. O agente fica testando ações no ambiente digital. Ele pensa, vou mostrar um vídeo polêmico agora, em vez de um vídeo relaxante para essa pessoa. E mede na hora. Mede na hora. Se a pessoa ficou mais 10 minutos conectadas por causa da raiva, o agente ganha os pontos dele e aprende que causar indignação funciona para aquele perfil. O ambiente digital muda completamente ao redor do usuário em tempo real. Nossa. Ou seja, a interface não é fixa. Ela se adapta para garantir que você tome a rota que eles querem. E aí a gente precisa trazer a Khan Academy para a conversa. Porque quando a gente olha para os fundamentos da ciência da computação, tem a teoria dos grafos, que explica isso muito bem. Sim, a teoria dos grafos é essencial aqui. Para quem não está habituado, grafo na computação não é aquele gráfico de pizza ou de barra. É tipo uma grande teia de aranha ou o mapa do metrô de São Paulo. Cheio de estações e linhas conectando tudo. Exato. As estações são os nós e as linhas são as arestas. O algoritmo vê todo o conteúdo do aplicativo como se fosse esse mapa de metrô. Cada vídeo, cada foto, cada usuário é uma estação. Tá. Quando a gente quer te levar do estado de tô entediado e vou fechar o app, até o destino final de nossa, fiquei mais meia hora aqui, ele calcula o caminho mais curto e eficiente nesse mapa. Ele traça a rota ideal para prender a atenção. Sim. Se ele sabe que te mostrar o vídeo B logo depois do A vai fazer você ir embora, ele joga um vídeo C no meio para criar uma ponte perfeita. Mas espera aí. Se o ambiente se adapta sem parar para mostrar a rota perfeita que ele já sabe que funciona, isso não vira uma profecia autorrealizável? O algoritmo não está mais só prevendo o futuro, ele está literalmente garantindo que o futuro aconteça, ele tira as outras opções da nossa frente. Esse é o ponto-chave que tira o sono dos pesquisadores, como o pessoal de Stanford cita nos alertas de governança. A complexidade ficou tão gigante que virou uma caixa preta. A gente sabe o dado que entra e o comportamento que sai. Mas o caminho no meio desses bilhões de parâmetros é invisível. Nem os caras que criaram o negócio conseguem rastrear por que aquela rota específica foi escolhida. E aí a gente chega num limite invisível muito doido. E para não soar que a gente está com um chapéu de alumínio na cabeça, vale reforçar que isso não é controle mental direto de ficção científica, né? Não, não é o exterminador do futuro. A IBM chama isso de AGI, a Inteligência Artificial Geral, que seria uma máquina com intenção própria, mas isso ainda não existe. A IA de hoje é super focada. Mas também não dá para fingir que o que a gente tem hoje é neutro. A gente está falando de uma influência pesada, baseada puramente em probabilidade. Então, a grande pergunta do nosso mergulho muda de figura. A gente está realmente escolhendo o que consome? Ou a gente está só respondendo a um ambiente que foi matematicamente lapidado para tirar a nossa melhor resposta? Essa inversão é o que o Our World in Data tenta evidenciar. E tem outro detalhe que complica a dinâmica de poder nisso tudo. Sabe todo aquele processamento brutal, os petaflops? Claro, o hardware que aguenta o tranco. Isso não roda em qualquer computador. Roda nas GPUs, aquelas placas de vídeo super avançadas. E o design e a fabricação desses chips viraram um funil no mundo. Um grupinho mínimo de empresas e engenheiros dominam essa tecnologia.
Nossa, é verdade. Então, a infraestrutura para rodar essas máquinas de previsão está na mão de pouquíssima gente. Isso muda a regra do jogo da sociedade inteira. Não é só quem tem o melhor software, é quem controla as fábricas de silício. Exatamente. O Our World in Data mostra que essas tecnologias têm um potencial maravilhoso para a saúde, educação, mas vem com um risco de poder absurdamente concentrado, porque os testes não param. Hoje, os modelos gabaritam provas complexas de medicina e direito em segundos. Antecipar se alguém vai clicar numa blusa ou num artigo político virou brincadeira de criança para eles. No fim das contas, nós humanos construímos a calculadora de dados mais insana da história. Sim, ela serve para descobrir vacinas e mapear o clima, o que é incrível. Mas grande parte dessa força descomunal foi direcionada para mapear a nossa previsibilidade, o nosso foco. E tudo isso acontece num silêncio absoluto. É, sem barulho, sem alarme. Talvez a parte mais inquietante de tudo isso que a Stanford HI e a IBM relatam não seja a técnica do machine learning. É o fato de que a plataforma faz isso de forma totalmente invisível. E enquanto a mente de quem está aqui no mundo real tenta decidir, pesando os prós e contras, acreditando que está no controle supremo, Um algoritmo lá longe já calculou a probabilidade exata daquela escolha, milissegundos antes. o que deixa uma reflexão forte para quem está acompanhando a gente hoje, para pensar depois que desligar a tela. Se a gente já viu que esses modelos matemáticos mapeiam os nossos impulsos de consumo e entretenimento com uma precisão que beira o absurdo, quanto tempo falta até esses mesmos algoritmos invisíveis começarem a prever e sutilmente contornar e moldar os nossos crenças morais, os nossos relacionamentos e as decisões de vida mais sérias? E pior, sem que a gente sequer perceba que a matemática sempre esteve lá, puxando as cordinhas?